Aí pessoal, a debandada dos jovens, o que aconteceu, para onde nós vamos, o que nós já perdemos, o que nós temos a perder e também, obviamente, os reforços do DM, que dá para falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes eu quero que vocês fiquem atentos a essa mensagem. Que tal trabalhar no exterior, ganhando em dólares, sem precisar viajar? Tem muita gente trabalhando nesse mercado, gente. Clique no link da descrição para ter acesso ao método simples e ter ganhos em dólar no conforto da sua casa. Dê uma olhada nos depoimentos das pessoas que mudaram de vida. Faça como eles. Clique no link da descrição e seja mais um caso de sucesso. Separei 2 pontos para a gente discutir aqui. A debandada dos jovens, fazer uma lembrança histórica disso. E também o DM tricolor e como que o Grêmio de alguma maneira vai ser reforçado por ele. E tem algumas notícias do DM que me preocuparam ainda mais. Eu vou começar com os jovens. O Grêmio teve TT saindo e dizendo, e TT é de Pablo Bueno, o mesmo empresário de Ferreira. O Pablo Bueno disse quando saiu o TT deu uma entrevista que muitos se incomodaram, eu particularmente me incomodei muito, que fazendo uma crítica ao investimento das categorias de base do Grêmio, que o CT do Grêmio não era bom e tal. Pois o TT saiu alegando falta de espaço, queria um espaço no time principal, o Renato não achava que ele estaria pronto e ele saiu. Vendido por um bom dinheiro, é verdade, mas saiu. Diego Rosa, o menino que fez muito sucesso no Mundial Sub-17 pela seleção e depois na Taça São Paulo pelo Grêmio, não aceitou renovar contrato e acabou também numa mesma linha, sendo obrigado o Grêmio a vendê-lo para o Grupo City por muito dinheiro também, mas sendo obrigado a vendê-lo. Na última semana, o Grêmio se obrigou a vender também Juan, o zagueiro que vai no ano que vem jogar lá na Itália. E por que o Grêmio vendeu o Juan? Porque em determinado momento o Grêmio tentou renovar o contrato e não conseguiu. No caso de Juan, isso teve uma repercussão um pouco maior, porque ele acabou se manifestando nas redes sociais, fazendo críticas ao Grêmio. Primeiro falando em ser tratado como garoto muito tempo, e depois, em uma postagem, quando se falou das propostas ou das possíveis propostas que o Grêmio fez, ele escreveu 70k, como se a proposta tivesse sido 70 mil, e entendia que isso era muito pouco dentro das valorizações que o Grêmio tem com relação a outros atletas. E a gente sabe que, infelizmente, é pouco dentro exatamente dessas relações. Então, quando a gente acaba vendo essa situação, a gente não se surpreende com o desfecho do episódio Ferreira, que foi o mais amplo disso. Ferreira reclamou também que não tinha sido utilizado, Ferreira não aceitou os termos da renovação, Ferreira acabou renovando por um valor menor e com uma multa menor, e o Ferreira sai pela porta dos fundos. Sem o Grêmio entender, brigado com o empresário e de alguma maneira também incomodado. Ferreira com o Grêmio e o Grêmio com Ferreira, com o empresário, enfim. Quando tu tem muitos casos, tu precisa olhar e rever o que tu está fazendo internamente. Os teus processos, por que isso? Porque o Grêmio hoje só tem superávit porque vendeu os meninos da base. Porque vendeu o TT, porque vendeu o Diego Rosa, porque vendeu o Juan, vendeu o Ferreira, vendeu o PP, porque vendeu o Everton, porque vendeu o Arthur, vendeu o Luan, vendeu o Pedro Rocha, vendeu o Wallace. Tira esse dinheiro e o Grêmio não tem superávit nenhum. O superávit está nesse ativo que, em tese, está reclamando e está pedindo valorização. Essa é a realidade. E quando tu faz isso e tu começa a ter muita dificuldade para renovar, o Grêmio, lembrando, teve dificuldade para renovar o Bobson, teve dificuldade para renovar o Fernando Henrique, o Grêmio teve dificuldade para renovar muita gente. Por isso, talvez o Grêmio tenha mudado isso e ter criado a ideia de valorização das categorias de base. Mas, mais uma vez, o Grêmio busca, nos reforça a tentativa de tentar sair desse problema. O caso é,
o Grêmio precisa rever os seus processos. O Grêmio precisa voltar a ter um plano bem definido, voltar a ter um planejamento bem definido, voltar a ter uma estrutura mais uniforme para não criar distinções, para não criar esse tipo de descontentamento, porque sem harmonia nós não vamos ter resultado nenhum. E fica evidente que o Grêmio neste momento está sem harmonia. Fica evidente. Quando tu tem um caso, tá tudo bem. Quando tu já tem 4 casos muito recentes, é porque a tua estrutura está permitindo que esses casos se criem. E fica evidente que essa debandada dos meninos da base, do jeito que são, e essa dificuldade de muitos jogadores no mesmo processo, sempre com a ideia de que o Grêmio não tem uma valorização, ou não tem um plano de carreira, ou não tem, de fato, o mesmo tratamento entre as partes, indica dificuldades que vão se revelar ou em contratos mal feitos, ou em falta de vontade, ou em incomodação de jogadores como o Juan, que tem paixão pelo Grêmio, que são torcedores, enfim. Essa é uma dura realidade que o Grêmio tem que voltar a refazer. Isso não é comum. O que a gente viu nesses 4 casos, nos 4 desfechos, que tem histórias diferentes, mas sempre vão haver histórias diferentes, porque as pessoas são diferentes, eles precisam exatamente de uma reflexão do Grêmio para que o Grêmio retome uma linha harmônica e uniforme, e não como o Grêmio desenvolveu. O erro aqui é do Grêmio, é de processo do Grêmio. Se fosse um caso, o erro era deles, mas não é um, são vários. E aí, quando é vários, quando são vários, é obrigatoriamente uma ideia de tu entrar para dentro e tentar saber o que tu fez de errado. Vamos para o segundo ponto deste conteúdo, que diz respeito ao DM e aos reforços que de lá virão. Informações. Maicon pode ter chance de ser relacionado. Voltaria o capitão Michael para ser uma solução. Relacionado para o jogo o próximo jogo do Grêmio, o jogo contra a equipe da Chapecoense no dia 9 de agosto. Walter Kahneman será relacionado, segundo as informações que eu tive. Walter Kahneman será relacionado para o jogo, segundo essas informações. E aí a notícia que não me agrada em nada. Douglas Costa segue fazendo uma transição entre a físio e o trabalho de campo e não tem presença garantida no jogo contra a equipe da Chapecoense. Essa é uma informação que obrigatoriamente nós vamos seguir trabalhando, mas que neste momento machuca e machuca demais. Portanto, temos a chance de Douglas, mas temos a chance de não ter também. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.